Eu queria meditar com vocês hoje no Salmo número 131. Abra sua Bíblia então no Salmo número 131. A mensagem de hoje ela vai dar um tom daquilo que eu pretendo compartilhar com vocês durante o tempo que Deus permitir. Salmo de número 131, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Vamos orar? Abre, Senhor, os nossos olhos. Eu consigo levar essa palavra pelos ouvidos dos meus irmãos, mas só o Senhor é poderoso para convencer, converter, transformar vidas. E eu reconheço que sem a bênção do Senhor nós podemos sair daqui, talvez com mais informações. Mas o desejo do nosso coração é ter o nosso coração transformado. Coloque Cristo mais uma vez diante dos nossos olhos com poder e glória a Deus. E usa a minha vida apenas como instrumento em tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você conhece aquele famoso clamor popular que diz assim: o mundo carece desesperadamente de modelos dignos de serem seguidos, pessoas íntegras com uma envergadura moral capaz de influenciar a juventude, heróis autênticos. Peço licença para contar uma história de criança. Quando eu era novinho, com 5, 6 anos de idade, eu gostava muito do desenho do Hulk, lembra do Hulk, aquele fortão? E um dia o Hulk fez algo muito especial. Ele pegou a traseira do carro, levantou e ficou rindo com o motorista que acelerava o carro. O que eu pensei? Garoto que gosta, inteligente pra caramba. E eu comecei a fazer isso com meu pai. Escondi atrás de uma árvore. O meu pai deu a ré para subir uma rampa que tinha. Eu saí e segurei o para-choque do Fusca. Meu pai me arrastou uns 10 metros. O peito ralou, todo chuveiro, minha mãe ficou desesperada. Mas eu não soltei a traseira do Fusca. Aí eu descobri que as roupas de super-heróis não se encaixam. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Um dos grandes desafios que eu tenho como pastor dessa igreja é tomar um remédio que eu receito para vocês todos os dias. Eu quero dizer para vocês que a mensagem sempre vai ser maior do que o mensageiro. Eu corro o risco da hipocrisia. E sou hipócrita às vezes. Não se assustem, grupo. Pode ver o que eu estou dizendo. Porque existe na minha vida e na sua também uma lacuna. E o que eu chamo dessa lacuna? A lacuna é exatamente aquele espaço daquilo que eu sei e daquilo que eu vivo. Onde o meu desafio pessoal é diminuir todos os dias esse espaço. Mas essa lacuna não existe só na minha vida, existe também nos personagens bíblicos, como também existe na sua vida. O nosso querido Abraão, por exemplo, ele era um homem que é chamado de pai da fé, mas teve os seus momentos de incredulidade. Teve um momento na vida dele que ele disse que Sara não era sua esposa. Por quê? Você vai encontrar essa lacuna também na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Essa terrível lacuna você encontra também na vida do apóstolo Pedro. Essa terrível lacuna você encontra na vida do apóstolo Paulo, aquele Paulo que diz: ninguém busca o seu próprio interesse, sim de outrem. Mas teve um momento na vida dele que ele brigou com o Barnabé e não buscou o interesse do outro. Só Jesus não experimentou essa lacuna. Só Jesus foi 100% coerente o tempo todo. E é por isso que eu gostaria de dizer para vocês, nessa primeira mensagem,
que o meu coração é sempre descansado, que eu sempre descanso no Senhor, mas não é verdade. Eu gostaria muito de dizer para vocês que eu tenho uma fé firme, mas eu tenho os meus momentos de oscilações. Eu gostaria de dizer para vocês que eu nunca questionei os planos do Senhor, mas às vezes eu questiono. Eu gostaria muito de dizer para vocês que eu tenho uma mente totalmente pura, um coração bom, mas para verdade. E é por isso que eu preciso do Evangelho todos os dias. Todos os dias eu preciso do resgate diário. Básico, vocês também. E eu não estou sozinho, eu estou acompanhado aqui de um grande pregador conhecido de todos, o R.C. Sproul. Projeta, meu irmão, por favor. O Sproul diz assim: todo pregador é vulnerável à hipocrisia. Na verdade, quanto mais fiel a palavra de Deus ou a pregação de um homem, mais ele estará sujeito à hipocrisia. Por quê? Porque quanto mais fiel a Bíblia, mais elevada será a mensagem, mais dificuldade ele terá de aplicá-la a si próprio. É por isso que quando nós pensamos na inspiração bíblica, o que foi inspirado é aquilo que foi escrito, não os autores. Abraão não era inspirado, o que foi inspirado é aquilo que foi escrito sobre Abraão. Mas por isso que você pode ler também, quando Salomão diz assim: foge da mulher adúltera. Mas ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Mas o que é inspirado para a minha vida e para a sua é aquilo que está escrito. Louvado seja Deus por isso. Só Jesus foi totalmente coerente. O que eu quero dizer, irmãos? Os nossos óculos do Evangelho nos impedem de retratar os personagens bíblicos apenas como heróis morais e sentimentais. Em vez disso, nós os vemos como o Espírito Santo pretendia que os víssemos, totalmente dependentes da graça de Deus, assim como eu, como você. Por que dessa introdução? Porque o texto de hoje é muito desafiador. É um texto muito profundo. Eu amo esse texto, mas eu sou confrontado todas as vezes que eu leio esse texto. O Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: projeto, é um dos salmos mais curtos para ler, mas um dos mais longos para aprender. Ele fala de uma criança pequena, mas contém a experiência de um homem em Cristo. Durante o período da Reforma Protestante, houve uma ênfase em cantar os salmos. Quando eles chegaram no Salmo 131, eles disseram: quem tem condições de cantar esse salmo? Quem aqui tem condições de dizer: não é, Senhor, orgulhoso meu coração? Quem tem condições? Quando a Bíblia vai dizer: não sejam os seus lábios que te louvem, sim de outra. Como eu vou dizer: Senhor, eu não tenho soberba nenhuma? Alguns chegam a afirmar que esse é o pecado que levou Satanás à queda, o orgulho, esse pecado que acompanha a humanidade do berço até a sepultura, onde até a falsa humildade também é orgulho. E Sócrates tem uma frase muito interessante, ele diz o seguinte: posso ver o orgulho através dos buracos das tuas vestes, porque a ideia popular é: todo pobre é humilde, todo rico é arrogante. Não é nada disso, gente. Isso diz aqui com o coração. Aí Sócrates diz: eu posso ver a sua arrogância quando você usa essas roupas rasgadas para parecer que é humilde. Um pecado terrível. E o salmista está dizendo: Senhor, não é orgulhoso o meu coração. E qual o problema aqui, irmãos? Davi está dizendo isso para Deus, para aquele que são os nossos corações. Ele está dizendo: ele que não se orgulha, não se interessa por ser visto, ouvido ou percebido. A pergunta é: será que Davi tinha problemas com orgulho? Claro que sim. No Salmo 19, ele disse: Senhor, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, e então serei livre de tão grande transgressão, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então, qual é o contexto dessa passagem? Existem três possibilidades onde Davi fez essa declaração maravilhosa. A primeira é quando Davi é ungido como rei de Israel, mas ainda cuidava de suas ovelhas. E um dia seu pai disse: Davi, vai levar os queijos para os seus irmãos que estão em batalha, e presta atenção nisso. Davi não recebeu
uma revelação, Davi não recebeu uma visão de anjos, mas honrando seu pai e sua mãe, que disse: leva queijo dos seus irmãos. É aquela passagem famosa do Davi derrota Golias. Davi sai para levar queijo dos seus irmãos e trazer notícia. Quando Davi chega lá, no local da batalha, ele vê um filisteu afrontando o povo de Deus. E Davi, já ungido como rei de Israel, Davi diz: quem é esse ser possível para afrontar o exército do Deus vivo? Que história é essa? E Davi estava ali em nome de Deus, como ungido do Senhor. Na qualidade de ungido, ele não estava confiando na sua habilidade nem na sua força, mas no Deus que disse que ninguém derrotaria o povo do pacto. Assim como Jesus disse certa vez: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. É nessa promessa que Davi enfrenta Golias. E quando Davi chega, o seu irmão mais velho diz assim: já vem garantir contigo. O arrogante assim. Olha o texto, projeto. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas uma pergunta. Quem sabe nessa hora Davi diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, não anda à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. A segunda possibilidade, é aquela possibilidade que eu acredito, é quando, depois dessa vitória de Davi com Golias, Davi corta o pescoço de Golias e ele chega em Israel vitorioso. Uma música surge de Israel: Davi, Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. A música bombou, irmãos. As redes sociais estavam bombando, as mulheres estavam cantando. O que isso provocou? Ciúmes. Saul ficou com ciúmes de Davi, e diz a Bíblia que o Espírito da parte do Senhor, maligno, começou a atormentar Saul. E começa agora uma sangrenta perseguição contra Davi. Davi está sendo acusado de querer roubar o trono de Saul. E é nesse contexto que tem aquela passagem maravilhosa, porque Davi, fugindo de Saul, ele entra numa caverna. O Saul tem vontade de ir ao banheiro e entra exatamente na caverna que Davi está escondido. Davi, de maneira silenciosa, vai lá, corta um pedaço do manto de Saul e não mata Saul, tendo a oportunidade. Olha o que o texto diz: veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver deportado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que esteja a caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei, porém não estenderei a minha mão contra o rei. É nessa passagem, irmãos, que Davi diz o seguinte: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Saul foi ungido para ser rei. Se Deus quer me fazer reinar, vai ser do tempo dele. Eu não vou tirar a vida de Saul. Quem sabe nesse contexto Davi diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz salário sossegado meu nome. Se eu for reinar, vai ser o tempo do Senhor. Eu não quero ajudar o Senhor. A terceira possibilidade é quando Davi está trazendo a arca da aliança para Israel, e ele era casado com Mical, que era filha de Saul. Mical era uma mulher amargurada. E eu vou compartilhar com vocês, se Deus quiser, uma mensagem sobre amargura. Mical, amargurada, viu Davi vindo, festejando na presença do Senhor, dançando. Veja bem, não era no mundo público, era voltando em festa para Israel. E ela olha para a janela e faz uma declaração. Parece um sem vergonha, dançando e se oferecendo para minha cara. Olha o texto. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse:
Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante da serva e dos seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me acolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu carreguei. Quem sabe nessa hora Davi disse: Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. O Senhor conhece o meu coração. Não é isso que eu estou procurando. Ele está dizendo isso para Deus, irmãos. Ele não procurou ter ou ser o que Deus não havia determinado para a sua vida. Davi era um simples pastor de ovelhas, mas ele tinha plena convicção que Deus o ungiu para ser rei em Israel. Eu estava em Curitiba em 2010, numa reunião da nossa igreja, a alma da nossa denominação, que chama Supremo Conselho. Quando um momento bem tenso, era um momento de eleição para a próxima diretoria, o pastor Roberto Brasileiro tem uma palavra que marcou a minha vida. Ele disse o seguinte: para você ser, para você estar no lugar que Deus quer que você esteja, você não precisa fazer nada. Deus vai te conduzir. Não é que você não tem responsabilidade, mas você não precisa querer ajudar Deus. Dá um jeitinho brasileiro. Deus vai te conduzir. Ele sabe que Deus é soberano e conduz a história. E nós não precisamos dar uma forcinha para Deus. E é o que Davi está dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Na minha primeira aula de seminário, o meu professor de uma maneira disse assim: o que vocês estão fazendo aqui? Eu, como assim? Seminário, você pastor. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Meu Deus. E aí ele começou a trabalhar no destino para a gente. E aí fica aquela pergunta que eu sempre usava para vocês: o que eu amo no meu dia? Pensa nessa pergunta. O que eu amo no Senhor? É o Senhor mesmo? E ali eu formulei uma pergunta para a minha vida: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? É isso mesmo? Porque eu preciso desconfiar das minhas motivações. O meu coração é enganoso, ainda que regenerado, nós lutamos ainda com o pecado restante. Me engana ainda, assim como enganou Davi. É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida. Davi continua o texto: nem altivo o meu olhar. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. A ideia é o seguinte, irmãos: eu não olho de cima para baixo, eu não olho com desprezo. É justamente aqui que entra a nossa dificuldade de perdoar as pessoas. Olhar altivo. Porque nós pensamos assim: quem é você para me ofender? Quem é você? Essa ideia de se sentir superior. Você entende quando eu falo que eu preciso do Evangelho todos os dias? Porque o Evangelho me ensina que o ofendido é que buscou reconciliação com o ofensor. Foi Deus que tomou a iniciativa. Mas o olhar altivo nos atrapalha, nos impede de perdoar, porque nós achamos que somos superiores. E esse olhar altivo que Davi está dizendo aqui precisa ser confrontado olhando para a cruz do Calvário. Não tem como permanecer com o olhar altivo olhando para a cruz de Cristo. Por isso que o grande desafio nosso como igreja do Senhor é manter os olhos em Cristo. Mas Davi diz mais aqui: eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi não está falando que eu não devo buscar alvos maiores na vida. Não é isso. O próprio Davi construiu reinos. O que Davi está falando aqui é qual é a sua motivação. É glória que você quer? O que te motiva a buscar alvos maiores na vida? É a sua própria glória? É promover o seu próprio nome? Quem sabe Davi tem em mente aqui o 10º mandamento diante da acusação: não cobiçarás o trono do seu próximo.
cobiçando o trono de Davi, de Saul. Eu não estou cobiçando o trono de Israel. Mas como é difícil, porque às vezes nós achamos que merecemos coisas maravilhosas de graça de Deus. Irmãos, o resumo dessa mensagem é contentamento em Deus. Pensa numa coisa difícil. E olha o que a Bíblia diz. Um dos obstáculos fatais ao contentamento é a cobiça, que é um câncer que corrói e destrói a satisfação presente. O olhar altivo vem de um coração orgulhoso, porque o coração orgulhoso se alimenta de qualquer coisa. E como isso é desafiador? Segue o texto. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é minha alma dentro de mim. A palavra hebraica aqui é psíquico. Sabe o que é? É assim que nós falamos com uma criança agitada. Pelo contrário, eu disse para minha alma: quieta, fique calma. Como isso é difícil dizer a nós mesmos: ei, fique calma. João Calvino diz que aquietar a alma é uma oposição aos desejos tumultuosos pelos quais traz inquietudes a si mesmos. Fazer psico aos nossos desejos, temores, opiniões, ansiedades e irritações. Você sabe muito bem que uma criança aprende a ser banho para mamar, não é assim? Ela está com fome, ela chora, ela esperneia, ela faz a bagunça dela, porque ela quer é leite. Mas é uma criança desmamada. Já não está nos braços da mãe mais, por aquilo que a mãe pode proporcionar, que é o leite. Mas agora é pelo calor da mãe. Uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Não pelo que a mãe pode proporcionar que enche a sua barriga, mas é o calor, o afeto. Assim é minha alma com Deus. Contentamento em Deus. Como é difícil, irmãos. Hoje pela manhã nós trabalhamos oração e falamos que oração é muito mais do que fazer uma lista de pedidos, é comunhão com Deus. E Jesus Cristo era aquele que passava a noite inteira orando no Senhor. Por quê? Contentamento com o Pai. Quem conhece aqui sanguessuga? Ainda com dois balão e açude? Ninguém nunca pegou sanguessuga. Já vai. Nojento, né? Pega muito. Sabe o nome das filhas da sanguessuga? Quem sabe? A Bíblia mostra. Vamos lá, projeta para mim o nome das filhas da sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Dá. Há três coisas que nunca se falam, na verdade, há quatro que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Meus irmãos, a falta de contentamento em Deus gera ansiedade, irritação. A falta de contentamento em Deus. E eu sei o que eu estou falando, tá? Eu sei a causa das minhas irritações às vezes. É falta mesmo de deleite no Senhor. São tantas vozes gritando, tantas vozes sedutoras que prometem redenção. E nós que fomos criados por Deus e para Deus, só encontraremos o verdadeiro descanso nos braços do Pai. Uma plena satisfação no Senhor. E preste atenção numa coisa: o diabo odeia essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês essa noite. Um dia, um casal no Pacífico Jardim, um
paz, ter um relacionamento profundo com Deus, o diabo entra e diz: você se contenta com isso? Ser apenas a imagem de Deus? Isso é suficiente para vocês? Estão satisfeitos? Pense bem, você não precisa ser apenas a imagem de Deus. Você pode ser o próprio Deus. Não. Pois não. Você se satisfaz em ser aquilo que Deus projetou para a sua vida. Você quer viver o que Deus projetou para você, e isso é suficiente. John Piper tem um livro, uma frase marcante. Projeto do nome. Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Eu sei, gente, que aquilo que eu estou compartilhando com vocês é difícil. O ouvido mais perto da minha boca não é da maneira meu. Que desafio estar plenamente satisfeito com o Senhor. Por isso que a ideia aqui é uma ideia de criança. Por quê? Uma criança, como Jesus disse, era totalmente dependente dos seus pais. Assim como uma criança, ela não consegue nem fazer a sua comida, ela é totalmente dependente dos seus pais. Essa dependência total do Senhor. E aí o texto termina, verso 3: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Espera no Senhor, quer dizer, entregue-se ao cuidado de Deus, confie nele, descanse nele. Não seja soberbo, agitado, mas humilde, contente e confiante. Esperar, irmãos, tem a ver com esperança. E a esperança bíblica tem a ver com as promessas de Deus. Um Deus fiel, um Deus que trabalha para aquele que nele espera, um Deus que prometeu estar conosco todo o dia da nossa vida, até mesmo no vale da sombra da morte. Espera Israel, aquele que diz: nem um fio de cabelo na sua cabeça cai, sem consentimento do Pai. Quem é que deve esperar? O povo da aliança, o povo da fé, o povo que acredita, o povo que se relaciona com Deus, o povo que tem motivos para esperar no Senhor. Olhe para essa mesa e veja se você tem motivo para esperar no Senhor. Olhe para essa mesa e veja se você tem motivo para esperar no Senhor. Nosso problema foi resolvido. O dia do novo mundo já começou. É que essa mesa aponta para nós. Eu termino com algumas aplicações para nós nessa noite. Davi não tinha condições de dizer que o seu coração era sempre humilde. Existem momentos na vida de Davi que o eu falou mais alto. Mas eu apresento para vocês a boa notícia. A boa notícia é que existe um rei que é muito superior a Davi, um rei que é humilde de coração e que viveu na total dependência do seu pai, que não andou à procura de coisas maravilhosas demais para ele, que pelo contrário, ele fez calar e sossegar a sua alma. Por isso que esse texto fala de alguém muito maior do que Davi. Esse texto é sobre Jesus Cristo, aquele que disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve. É sobre Jesus Cristo. Esse rei que fez calar e sossegar a sua alma nos momentos mais difíceis, quando foi oprimido e humilhado. Agostinho disse algo muito especial e compartilho com vocês. Eu li em Platão e outros filósofos algumas palavras que são sábias, mas eu nunca li em nenhum deles: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas preste atenção numa coisa: Jesus não pode ser para mim e para você apenas um exemplo de humildade. Ele não veio apenas para ser um exemplo de como ser humilde. Ele veio para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus,
para se fazer maldição na cruz do Calvário e cancelar o espírito de dívida que era contra nós. Por isso, se arrependa de querer ser o seu próprio Deus e creia em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A segunda aplicação que eu queria fazer é a seguinte: seu coração não agitado, você está descontente, irritado ou irritada, cuidado. Podem ser sinais de soberba, de olhos altivos, de procura de coisas maravilhosas demais. Desconfie do seu coração. Ele ainda te engana por causa do pecado restante. E Blaise Pascal disse algo muito especial: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Veja-se no fundo, não tem olhos altivos, não tem uma procura por coisas maravilhosas demais, porque fazer calar e sossegar a alma envolve conflitos internos. É preciso lutar contra a própria soberba, contra o desejo de glória, desejo de aceitação e reconhecimento. O Salmo 131 nos ensina que quando nos submetemos a Deus, fazemos sossegar a nossa alma. E quando isso acontece, há uma mudança no centro gravitacional do eu para Deus, de referência, de ego-referência para teo-referência, da centralidade de Deus no lugar do nosso eu. Isso é prazeroso? Não. É luta, é guerra diária. Por isso, uma oração saudável é a oração do próprio Davi, que experimentou isso tudo na vida, mas que fez uma das orações mais lindas e profundas de toda a Bíblia. Projeta, meu irmão. Desculpa, meu cara. Projeta, meu irmão. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É glória que eu quero, Senhor. É coisas maravilhosas demais para mim. Terceira aplicação, irmãos. Alguém disse que a melhor maneira de aprender contentamento é comparar aquilo que Deus prometeu com aquilo que você tem. Pense nisso. Comparar aquilo que Deus promete para você, que nunca vai voltar, do cuidado do Senhor, com aquilo que você tem. O nosso problema é que nós comparamos não as promessas de Deus, mas nós fazemos a comparação com a cama do vizinho. Isso é ansiedade. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele disse algo muito lindo. Ele diz assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como ter fome, tanto em ter em abundância como se passar necessidade. É nesse contexto que ele diz: tudo posso aquele que me fortalece. Eu posso sim estar contente em Deus, porque é o Deus que me sustenta. Sabe que eu olho para esse texto e penso: se Paulo, que foi Paulo, aprendeu, ele não nasceu pronto, ele aprendeu a caminhar com Deus, e nessa caminhada, como redentor, ele aprendeu que o contentamento significa que eu posso aprender também. E olha que David Bodes, professor do Concreto, diz: essa atitude é aprendida, e é aprendida dentro do relacionamento. É somente cultivando uma intimidade com aquele que nunca esteve descontente, que é Jesus Cristo, é que seremos libertos do pecado de rebelião, de novidade. Eu volto a falar, irmãos, o ouvido mais próximo da minha boca não é uma maneira, é o meu. Como eu preciso da vida? Essa primeira mensagem: contentamento, plena satisfação com Deus. Que Deus me ajude, Deus te ajude também. Vamos lá, vamos falar com o Senhor.
Ó Deus bendito, o Senhor sabe da nossa luta, como é difícil, mas o teu Espírito é poderoso para produzir em nós contentamento, plena satisfação em Cristo. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso coração, a nossa maneira de olhar para a vida. Nos ajude a olhar para Cristo, ter os olhos fixos no nosso Salvador e Senhor, o Rei da história, o dono da história. E colocar toda a nossa esperança em Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.